Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. Meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a mansidão em cada ser. O manso, o ser suave, o ser grato domina o mundo. Possuirá o espírito da terra quem põe a seu serviço todos os elementos para atender suas necessidades. No livro O Despertar de uma Nova Consciência, do escritor Eckhart Tolle, ele diz: o ego não é pessoal. No nível coletivo, o modelo mental, estamos certos e eles estão errados, está particularmente entrincheirado naqueles lugares do mundo onde o conflito entre dois lados, que podem ser países, raças, tribos, religiões ou ideologias, é muito antigo, extremo e endêmico. Ambos estão igualmente identificados com sua própria perspectiva, sua própria história, isto é, com o pensamento. Os dois são incapazes de perceber que outra perspectiva, outra história possa existir e também ser válida. O escritor israelense Halevi fala da possibilidade de conciliar uma narrativa competitiva. No entanto, em muitos pontos do globo, as pessoas ainda não são capazes de fazer isso ou não querem agir assim. As duas partes julgam-se detentoras da verdade. Cada uma delas se considera vítima e classifica o outro como o mal, como o conceitualizam e desumanizam, vendo-o como inimigo. São capazes de matá-lo e infligir-lhe todo tipo de violência, ainda que se trate de crianças, sem sentir sua humanidade e seu sofrimento. Ficam aprisionados numa espiral insana de cometer atos terríveis e sofrer o revide, a ação e reação. Portanto, torna-se óbvio que o ego humano, em seu aspecto coletivo, como nós, contra eles, é até mesmo mais doentio do que o ego individual, embora o mecanismo de ambos seja idêntico. A maior parte da violência que os seres humanos infligiram a si mesmos não foi obra de criminosos nem de indivíduos mentalmente perturbados, mas de cidadãos normais, respeitáveis, a serviço do ego coletivo. Alguém poderia até dizer que, neste planeta, normal equivale a louco. O que se encontra na raiz dessa insanidade? A completa identificação com o pensamento e a emoção, isto é, o ego. A cobiça, o egoísmo, a exploração, a crueldade e a violência ainda são dominantes em todas as partes do mundo. Quando não reconhecemos esses elementos como manifestações individuais e coletivas de um distúrbio básico ou de uma doença mental, caímos no erro de personalizá-los. Construímos uma identidade conceitual para um indivíduo ou um grupo e dizemos: é isto que ele é isto que eles são. Sempre que confundimos o ego que detectamos em alguém com sua identidade, isso é obra do nosso próprio ego, que usa essa interpretação errônea para se fortalecer, mostrando que está certo e que, portanto, é superior. Ele também faz isso reagindo com condenação, indignação e geralmente raiva em relação ao inimigo percebido. Tudo isso lhe proporciona imensa satisfação. Fortalece a sensação de separação entre nós e o outro, cuja alteridade, isto é, a natureza ou condição do que é o outro, do que é distinto, aumenta a tal ponto que já não conseguimos sentir sua humanidade nem suas raízes na vida única que compartilhamos com cada ser humano, a divindade que temos em comum. Os padrões egóicos específicos a que reagimos com mais intensidade em alguém e que classificamos erroneamente como sua identidade tendem a ser idênticos aos nossos. No entanto,
ou somos incapazes de vê-los ou não queremos detectá-los em nós. Nesse sentido, temos muito a aprender com nossos inimigos. O que existe neles que mais nos incomoda ou perturba? O egoísmo, a cobiça, a necessidade de poder e controle, a falta de sinceridade, a desonestidade, a propensão à violência, o quê? Qualquer coisa da qual nos ressentimos no outro e à qual reagimos com intensidade também existe em nós. Mas não é mais do que uma forma do ego e, como tal, é impessoal. Ela não tem nada a ver com quem a pessoa é, nem com quem nós somos. Somente, se a confundimos com nossa identidade, ela pode representar uma ameaça à nossa percepção do eu. A guerra é um modelo mental. Em determinados casos, precisamos nos proteger ou defender uma pessoa dos atos prejudiciais de alguém. No entanto, temos que ter cuidado para não transformar isso numa missão de irradiação do mal, uma vez que provavelmente nos converteremos na própria coisa que estamos combatendo. Lutar de modo inconsciente pode nos levar à inconsciência. Há a possibilidade de que a inconsciência, o comportamento egóico desajustado, nunca seja vencida pelo ataque. Mesmo se derrotamos o oponente, ela simplesmente se transferirá para nós, ou esse adversário reaparecerá no novo disfarce. Nós fortalecemos tudo aquilo que combatemos, enquanto todas as coisas a que ressentimos persistem. Hoje em dia, ouvimos com frequência a expressão a guerra contra isso ou aquilo. Onde quer que eu a ouça, sei que está condenada ao fracasso. Há uma guerra contra as drogas, a guerra contra o crime, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o câncer, a guerra contra a pobreza e assim por diante. Por exemplo, apesar da luta contra o crime e as drogas, tem havido um aumento impressionante no número de crimes e de delitos relacionados às drogas nos últimos 25 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população carcerária passou de 300 mil detentos em 1980 para 2,1 milhões em 2004. A guerra contra as doenças nos deu, entre outras coisas, os antibióticos. A princípio, muitos especialistas concordam que o uso disseminado e indiscriminado desses remédios criou uma bomba relógio e que as espécies de bactérias resistentes a eles provavelmente causarão um ressurgimento dessas moléstias, talvez até como epidemias. A Associação de Medicina Americana diz que nos Estados Unidos o tratamento médico é a terceira maior causa de morte depois dos males cardíacos e do câncer. A homeopatia e a medicina chinesa são dois exemplos de métodos de tratamento alternativos que não consideram as doenças inimigos e, portanto, não criam novas enfermidades. A guerra é um modelo mental, e toda a ação que resulta dela tanto pode fortalecer o inimigo, o mal percebido, ou, quando ela é vencida, criar um novo adversário, um mal que pode ser idêntico ou que foi derrotado ou até pior do que ele. Existe uma profunda inter-relação entre nosso estado de consciência e a realidade externa. Quando nos encontramos sob o domínio de um modelo mental como o da guerra, nossas percepções se tornam extremadamente seletivas e distorcidas. Em outras palavras, só vemos aquilo que queremos ver e assim interpretamos tudo errado. É fácil imaginar que tipo de ação decorre dessa espécie de engano. Se você não quiser imaginá-la, observe as notícias na televisão hoje à noite. Reconheça o ego pelo que ele é, um distúrbio coletivo, a insanidade da mente humana. Quando o identificamos pelo que ele é,
deixamos de interpretá-lo erroneamente como a identidade de uma pessoa e temos mais facilidade em adotar uma atitude reativa em relação a ele. Já não o tomamos como algo pessoal. Não existe queixa, culpa, acusação, nem ação equivocada. Ninguém está errado, é apenas o ego em alguém, só isso. A compaixão surge quando compreendemos que todas as pessoas sofrem do mesmo distúrbio mental. Algumas delas de forma mais aguda do que outras. Assim, paramos de nutrir o conflito que faz parte de todos os relacionamentos egóicos. E o que o alimenta? A atitude reativa. Com ela, o ego prospera. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a mansidão em cada ser. Olá, estamos concluindo mais um vídeo. Receba um forte abraço fraterno. Gratidão. Bom dia!